Caro aluno, seja bem-vindo ao nosso curso de Direito Tributário. Meu nome é Jairo Tapajós, professor de Direito Tributário para concursos há 25 anos que eu leciono esta matéria, bem como também legislação tributária nos diversos cursos pelo Brasil afora. Direito tributário, caro aluno, exige que, primeiramente, a gente possa dimensionar o campo de abrangência do direito tributário especificamente. Por que é importante dimensionar o campo de abrangência do direito tributário? Simples a resposta. Nós precisamos conhecer o que devemos estudar em direito tributário, o que a maioria dos doutrinadores de direito tributário nos fornece como material de estudo fundamental e necessário. A abrangência, portanto, do direito tributário, de uma forma resumida, eu posso lhes afirmar que está contido na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 145. O que é importante se retirar da Constituição para o estudo do direito tributário está fundamentalmente a partir do artigo 145, onde nós vamos ver a competência para tributar. Competência para tributar é o poder que a Constituição concede ao Estado, no seu sentido de nação, para cobrar tributos das pessoas naturais, físicas, e das pessoas jurídicas. É o poder de tributar que se estabelece nas competências constitucionais. A outra parte são os princípios constitucionais, já limitando o poder de tributar. Então, os princípios constitucionais vêm limitar o poder do Estado tributar o cidadão, a empresa privada. Bem, passada a Constituição, o que mais temos que estudar? Um livro chamado Código Tributário Nacional, que é uma lei. É uma lei, hoje, indiscutivelmente, de natureza complementar, apesar do seu rito ordinário, na época em que foi votada. Ela é uma lei complementar, recepcionada pela Constituição de 88, tem valor de lei complementar, portanto, e é assim que ela é tratada atualmente. As discussões sobre esse tema já não mais carecem ser levantadas, porque a aceitação da doutrina é geral sobre a questão e a natureza de lei complementar do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional tem 2 livros. Se abrirmos a lei, nós vamos encontrar ali 2 livros, o livro 1 e o livro 2. O livro 1, ele vai descrever os fatos geradores materiais, vai descrever a base de cálculo e os contribuintes de cada um dos impostos da competência privativa da União, dos estados, do DF, Distrito Federal, e dos municípios. Também vai falar na distribuição dessa receita arrecadada via tributos entre os estados e municípios, entre a União, os estados e os municípios. No livro 2, vem regulamentar a Constituição, porque a função principal de uma lei complementar é regulamentar a Constituição em matéria tributária da mesma forma. Ao regulamentar, o livro 2 vai tratar das normas gerais, vai nos definir o conceito do que é legislação tributária, vai nos ensinar o que é obrigação tributária, responsabilidade tributária, crédito tributário, administração de tributos e, finalmente, certidão de quitação de tributos e dívida ativa. Ou seja, resumindo o que acabamos de falar, a amplitude e a abrangência do direito tributário vai ser estudado através da Constituição e do Código Tributário Nacional. No entanto, a partir dos concursos recentes,
as programações de direito tributário passaram a incluir noções de conhecimento sobre a sistemática do julgamento administrativo tributário, de que forma são julgados os processos administrativos tributários, os lançamentos tributários de ofício. E também se pede nos concursos públicos atualmente noções sobre o sistema simples de arrecadação. Notem bem que eu estou falando sistema simples de arrecadação. Note bem que o simples não é tributo. Não existe tributo com esse nome simples. Simples é apenas um sistema facilitador da arrecadação das pessoas jurídicas para que elas possam pagar com facilidade os diversos tributos incluídos no simples, que nós vamos ver em detalhes. Bom, então esta é a abrangência do nosso estudo. Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Julgamento Administrativo e o Simples. Continuando, nós temos que adentrar agora já no campo de especialização do direito. As provas, em geral, no mais geral das vezes, trazem sempre uma questão básica. Ela vai perguntar ao aluno se o direito tributário tem autonomia. Tem, mas um tipo de autonomia, um só tipo de autonomia, a chamada autonomia didática. Todo ramo do direito é uma ciência única, direito é o todo, direito é uma ciência jurídica que visa dar estabilidade social. Ele se divide em diversos ramos, em diversas especializações. Um desses ramos, uma dessas especializações é o direito tributário. O direito tributário, ele se vincula ao direito público, se vincula. Ele não está abaixo do direito público, nem acima do direito público. Não há hierarquia entre os ramos do direito. Temos o direito penal, temos o direito civil, temos o direito tributário, não há hierarquia entre eles. A vinculação, porque o direito, ele é uno, ele é um só. Então, os elaboradores de provas, eles sempre exploram essa questão, perguntando se o direito tributário, por poder ser estudado de forma separada dos demais ramos, teria autonomia. Autonomia genérica, não tem autonomia genericamente falando, porque o direito é um só, é uma ciência jurídica única e que tem suas especializações. Agora, para fins didáticos, frisando bem, para fins didáticos, o direito tributário tem autonomia. Então, a resposta a esta questão de prova é: o direito tributário tem autonomia didática, exclusivamente didática, assim como todos os demais ramos do direito têm esse tipo de autonomia didática, apenas para que se possa estudar de forma especializada, porque o direito em si, ele é um só. Mas isso também traz uma outra consequência que nós precisamos entender e estudar. Se são diversos os ramos de especialização, e se a ciência jurídica do direito é uma só, a pergunta é possível que um ramo do direito, por exemplo, direito tributário, entenda um conceito de direito penal de forma diferente do que entende o próprio direito penal? É possível que o direito penal entenda um conceito do direito tributário de forma diferente do que entende o próprio direito tributário? A resposta para isso é não. Cada conceito de cada especialidade do direito terá que ser entendida dentro daquela especialidade. O direito tributário pode emprestar conceitos do direito penal, do direito civil e vice-versa, mas não pode modificar o seu entendimento.
não pode modificar aquilo que ele é, na verdade. Eu vou exemplificar. Vamos tomar como exemplo a questão da dúvida. Em direito tributário, melhor, em direito penal, se o juiz tem dúvida no julgamento em relação ao réu, esse réu vai ser inocentado, porque no direito penal, quando há dúvida em relação ao ato que, em tese, tenha praticado o réu é inocentado. Em direito penal, a dúvida está a favor do réu. O direito tributário também tem seu conceito próprio de dúvida. No direito tributário, o que é que diz a lei tributária? Diz, em caso de dúvida, deve ser aplicada a penalidade menos severa, a penalidade mais branda, mas mesmo assim vai aplicar uma penalidade. Aqui é uma diferença grande de conceito, dúvida. Se nós estamos diante de uma questão de direito penal, temos que agir de acordo com o conceito do direito penal. Se estamos diante de uma questão de natureza tributária, temos que agir de acordo com o conceito jurídico tributário de dúvida, que é aplique-se a pena mais branda. Outra questão, o direito comercial estabelece contratos entre as pessoas. Então, o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, faz um contrato com o seu inquilino, com o seu locatário. E nesse contrato de aluguel, o dono do imóvel estabelece, e o locatário aceita, o inquilino aceita, que seja o inquilino responsável pelo pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Mais na frente, mais adiante, quando formos verificar a legislação do IPTU, nós vamos ver que o fato gerador, o contribuinte do IPTU melhor dizendo, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel. Ora, houve um contrato entre o proprietário e o locatário, registrando que seria responsável pelo pagamento do IPTU o locatário. Muito bem. Entre as partes, proprietário, inquilino, proprietário e locatário, este contrato tem força de lei entre os dois. O locatário deixa de pagar, não cumpre o contrato, deixa de pagar o IPTU. O fisco municipal não vai cobrar o IPTU do locatário, mesmo que isso conste do contrato, porque o fisco do IPTU está vinculado à lei tributária, ao conceito jurídico tributário de contribuinte do IPTU. Não há contrato nenhum, não há nenhum contrato que possa mudar um conceito de direito tributário. E, nesse momento, o fisco municipal vai cobrar o IPTU do proprietário do imóvel, porque é este que a lei diz que deve pagar o IPTU. Ou seja, o proprietário vai ter que depois recorrer judicialmente contra o inquilino para reaver o seu dinheiro, o seu prejuízo. Mas ele vai ser obrigado, por lei, a pagar o IPTU para o fisco municipal. Por quê? Contratos de qualquer natureza na área civil, eles não modificam os conceitos do direito tributário. Portanto, os conceitos dos diversos ramos do direito, eles podem ser emprestados para que cada ramo estude definição, estude esse conceito de per si, mas não há como um ramo adapte o conceito de outro ramo para modificá-lo, para entendê-lo de forma diferente. Isto é a interpenetração entre os diversos ramos do direito. Os conceitos não podem ser modificados. Espero
que o aluno tenha ficado com essa questão bastante clara. Porque disso depende muito desse entendimento claro, nesse início, nessa aula introdutória, vai depender muito do nosso prosseguimento nas demais aulas. O entendimento do aluno precisa estar claro. Vou repetir. O direito tributário e qualquer outro ramo do direito pode emprestar conceitos, mas não pode modificá-los. Fica claro isso no exemplo da dúvida e no exemplo do contrato de aluguel. Seguindo a nossa aula introdutória, nesse momento, nós precisamos falar sobre a origem de financiamento do Estado. O Estado, quando eu falo no sentido de nação. Ou seja, eu estou colocando aí o governo federal, o governo estadual, o Distrito Federal e também os municípios. Então, sempre que falar Estado no sentido de nação, estamos englobando todas as pessoas jurídicas de direito público. Quem são estas pessoas jurídicas de direito público? A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios e as suas autarquias. Bom, sabendo isto, nós precisamos dizer de que forma o Estado, nação, financia suas despesas. Que despesas são essas? São aquelas que constam do orçamento do Estado, nação. São aquelas que constam do artigo 3º da Constituição Federal de 88, quando fala que nós vamos ler o artigo e vamos ver que lá existem diversas responsabilidades que esse Estado tem que cumprir em relação ao povo, como erradicar a pobreza e vários outros itens que lá estão, erradicar a miséria. Então, você vai ver que para o Estado cumprir seus objetivos do artigo 3º, ele precisa de recursos, precisa de dinheiro. Portanto, há duas formas do Estado obter tais recursos. Mas só uma dessas formas é estudada pelo direito tributário. As formas básicas de um Estado, nação, conseguir recursos são duas. Através das receitas chamadas derivadas e através das receitas chamadas originárias. As receitas derivadas são a única que o direito tributário estuda, porque deriva do poder da lei, deriva do poder de polícia do Estado, tributos. Então, quando se falar em tributos, você já pensa, aluno, em ligar esta palavra tributos à palavra receita derivada. Deriva do quê? Do poder de polícia do Estado, no sentido de nação, impor a todos nós a obrigação de pagar. A lei obriga ao pagamento. A lei não pergunta a nenhum de nós, pessoa natural ou jurídica, se nós queremos ou não pagar determinado tributo. Ela simplesmente diz que estamos obrigados ao pagamento e resolve toda a questão com uma simples lei. Por isso que chama receita derivada, deriva do poder da lei. A receita originária, que é outra forma do Estado se financiar e financiar suas despesas, ela vem de um contrato. Ela advém de um contrato entre partes. Por exemplo, uma prefeitura constrói um estádio de futebol. Esse estádio passa a pertencer ao patrimônio público. E a prefeitura cede, loca, empresta esse estádio para os clubes de futebol da região usarem e cobra um valor, cobra um preço de aluguel. Este valor, este preço do aluguel do estádio é uma receita originária. Por quê? Porque ela advém de um contrato entre as partes. Então, eu tenho duas palavras-chave. Receita derivada, lei. Receita originária, contrato. A receita derivada provém da lei tributária, tributos. E a receita originária provém de um contrato entre partes, onde uma das partes é o Estado.
obtendo receitas através de serviços prestados às diferentes pessoas. O Estado fica ali igualado a uma empresa privada, prestando serviços. Isso traz alguns problemas de conceituação. Por exemplo, qual a diferença entre tributo e tarifa? Qual a diferença entre tributo e preço público? Qual a diferença entre tributo e pedágio? O que é o pedágio? Pedágio é tributo? Por que surgem essas diferenças? Elas surgem justamente por isso. Porque o Estado ele não se nutre, ele não se alimenta, ele não financia suas despesas somente com um tipo de receita de tributo, não. Ele financia com outras receitas. O Estado pode, por exemplo, fazer um empréstimo bancário para financiar suas despesas e depois paga o empréstimo ao banco. Então, daí surge todo um vocabulário indevido em matéria tributária. Eu preciso avisar o aluno nesse momento, nessa aula introdutória, que para ter sucesso no entendimento do direito tributário e também dos outros ramos do direito, é preciso estar atento à dimensão e à abrangência do conceito jurídico. No nosso caso, o conceito jurídico tributário, ele delimita a abrangência. A gente não pode ampliar, a gente não pode restringir. E aí ter esse conceito jurídico tributário, por exemplo, de tributo, que nós vamos ver daqui a pouco, ele tem que ser preciso. Nós não podemos confundir tributo com preço público, tributo com pedágio. Vamos ver? Conceito de tributo, eu vou falar primeiro de uma forma geral. Vou dar um conceito geral para você. Mas depois nós vamos repartir este conceito para estudar por parte, por sentenças. Bom, tributo, prestação pecuniária compulsória. Instituído em lei, que não constitua sanção do ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Muito bom. Dito assim, eu pergunto a você, aluno, você conhece alguém que paga pensão alimentícia? A pessoa alimentícia foi determinada pelo juiz. Ela consta da lei? Consta, é obrigado a pagar pensão o pai que se separa e tem filhos menores, a mãe, não é? Então consta da lei. Opa! É compulsória? É obrigatório, o juiz determinou. Paga em dinheiro? Sim, paga em espécie. Constitui sanção de um ato ilícito? Opa! Por que será que fui obrigado a pagar pensão judicialmente? Porque cometi um ilícito, o ilícito de não pagá-la. Então, isso aí já não pode ser tributo, porque sanção, penalidade por atos de fraude, penalidade por atos ilegais, penalidade por qualquer ato considerado pela legislação tributária indevido, esse ato indevido vai ser penalizado, mas não é tributo. Por que será? Nós vamos ver adiante. E, finalmente, terá que ser cobrado através de uma atividade vinculada, plenamente vinculada à lei. Que atividade é essa? Quem cobra tributos no Brasil? Quem cobra tributos no Brasil é a Secretaria da Receita Federal, que cobra os tributos federais. A Secretaria de Finanças de cada estado, que cobra os tributos estaduais. E a Secretaria de Finanças Municipais, que cobra os tributos municipais. Só tem uma pequena exceção a essa regra, que são as contribuições chamadas de parafiscais, categorias profissionais, que atualmente são recolhidas pelos próprios órgãos técnicos. Por exemplo, a OAB
Ordem dos Advogados do Brasil, CRM, que é o Conselho Médico, Conselho dos Engenheiros, Conselho dos Administradores, eles próprios fazem a cobrança desse tributo, que são as contribuições de categorias econômicas, e eles próprios arrecadam em seus cofres. É uma pequena exceção que levou até essas contribuições sociais serem chamadas, apelidadas de contribuições parafiscais. Porque só passou a ser tributo, essas contribuições pagas a esses conselhos, a partir de 1988, com a Constituição que ora vigora no país. Fora isso, quem administra tributos, quem fiscaliza, né, é as secretarias federais, estaduais e municipais de finanças. Ora, quando você paga uma pessoa alimentícia, você não está pagando a uma secretaria de finanças, a um órgão público, você está pagando a quem? Você está pagando ao cidadão que o juiz mandou pagar, a cidadã que o juiz mandou pagar. Portanto, você não está pagando isso ao Estado. Logo, isso aí não é tributo. E o pedágio? Quem mora, por exemplo, em São Paulo, que passa todo dia por aquelas rodovias ali pagando pedágio. Parece tributo, mas não é. Aí vamos buscar novamente o conceito de tributo. Prestação pecuniária compulsória, instituída em lei. Como é que foi feita a questão do pedágio? Como é que aconteceu o pedágio? Havia uma rodovia que precisava de ser trabalhada, de ser melhorada. O Estado fez um contrato com um particular e concedeu, permitiu uma concessão daquele serviço para o particular explorar. O particular explora, paga um valor para o Estado por efeito da exploração e cobra de cada usuário um preço, uma tarifa. Quando a gente anda de ônibus, essas companhias de ônibus, da mesma forma que existe lá essas companhias de pedágio, elas são concessionárias do serviço público. O metrô é outro concessionário do serviço público. O serviço público constrói, entrega para o particular explorar, permite aquela exploração daquele serviço público e recebe um valor percentual daquilo, mas nós estamos pagando a uma empresa de natureza quase sempre privada. Portanto, nós estamos pagando um preço privado ou então um preço público pelo uso do pedágio, pelo uso do transporte público, pelo uso do metrô. Aquilo não é tributo.